O Espírito que procede de Deus. O dogma da Trindade define o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, plenamente Deus, da mesma essência do Pai e do Filho, eterno e digno da mesma adoração e glória. Para o dogma da Trindade, o Espírito Santo é o Deus Espírito Santo. Ele possui os mesmos atributos divinos, como a eternidade, a onisciência, a santidade e o poder. Ele é distinto do Pai e do Filho. Ele não é o Pai e também não é o Filho, mas está em perfeita unidade com ambos. Ele agiu na criação e age na redenção. A teologia trinitária afirma que o Deus Espírito Santo fala, guia, ensina, intercede e pode ser entristecido. Se tem características pessoais, é um ser pessoal como o Pai e o Filho. Mas será isso o mesmo que as Escrituras ensinam? Quando abrimos a Bíblia, descobrimos algo precioso. A revelação de Deus nunca foi fruto da vontade humana. Pedro afirma em 2 Pedro 1,21 que a profecia não foi produzida por homens, mas que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso significa que a Bíblia nasceu da ação do Espírito. Não foi uma invenção humana, mas uma inspiração divina. Mas Pedro acrescenta algo mais profundo em 1 Pedro 1, 10 e 11. Ele disse que os profetas investigaram atentamente sobre a salvação e que o Espírito de Cristo que estava neles indicava os sofrimentos de Cristo e da glória que viria depois. Aqui vemos algo revelador. O Espírito que inspirava os profetas é chamado de Espírito Santo e também de Espírito de Cristo. Isso nos leva a uma pergunta natural. O Espírito Santo e o Espírito de Cristo são o mesmo Espírito? Quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, Pedro disse em 1 Pedro 1,12 que eles anunciaram essas coisas pelo Espírito Santo enviado do céu. O mesmo Espírito que inspirou os profetas agora inspirava os discípulos. A obra é a mesma, a origem é a mesma e o Espírito é o mesmo. Em 1 Coríntios 12, verso 3, Paulo declara que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que revela quem Cristo é. Sem ele, não há uma verdadeira fé. Mas, em Atos 16, versos 6 a 7, lemos que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, e logo depois o texto diz que o Espírito de Jesus não o permitiu. Assim, o mesmo Espírito é chamado de Espírito Santo e Espírito de Jesus. Já em Romanos 8, verso 9, Paulo une tudo isso ao afirmar que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. E no mesmo versículo, ele chama esse Espírito de Espírito de Deus. O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são apresentados aqui como um só Espírito. Por quê? Mas você já se perguntou por que o Espírito é santo? Porque procede do Pai, que é santo. Porque é o Espírito do Filho, que também é santo. O Pai e o Filho compartilham o mesmo Espírito, e esse Espírito é santo porque sua origem é santa. Jesus falou sobre esse Espírito em João 14, 26. Ele o chamou de Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviaria em seu nome. Ele ensinaria todas as coisas e faria lembrar tudo o que Jesus disse. Já em João 15, 26, Jesus declara que o Consolador procede do Pai, mas que ele mesmo o enviaria. Aqui vemos uma harmonia divina. O Espírito procede do Pai e é enviado pelo Filho. Já depois da ressurreição, em João 20, verso 22, Jesus assoprou sobre os discípulos e disse: Recebei o Espírito Santo. Esse gesto lembra o sopro da vida de Gênesis. Assim como Deus soprou na vida do homem, Cristo sopra a vida espiritual sobre os seus discípulos. Paulo também afirma, em Gálatas 4, verso 6, que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito em nós, meus irmãos, nos leva a reconhecer Deus como Pai. Ele produz intimidade, comunhão e filiação. Os profetas já anunciavam isso. Em Isaías 44, verso 3, Deus promete derramar seu Espírito.
E em Ezequiel 39, 29, ele afirma que derramaria seu espírito sobre a casa de Israel. E no texto de Joel 2, 28 e 29, a promessa é ampliada. Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Assim, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, sendo compartilhado conosco. Ele é a presença viva de Deus operando em nós. Ele inspirou os profetas, capacitou os apóstolos, dirigiu a igreja e hoje habita no coração dos filhos de Deus. O Consolador procede do Pai, é enviado pelo Filho e nos conduz de volta ao Pai. Essa é a beleza da revelação bíblica. O Pai e o Filho compartilham o seu Espírito conosco para que vivamos em santidade, verdade e comunhão. Então, que possamos valorizar a presença de Deus e de seu amado Filho através do seu Espírito em nossas vidas. Que possamos ouvir a sua voz e que o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, nos conduza sempre mais perto do coração do Pai. Pense nisso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.